Meus amados e queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 11 de janeiro do ano da graça de 2024. Continuando a considerar esta semana o assunto no qual refletimos no passado domingo e que tinha a ver com decisões, tem a ver com decisões. Tendo por base o versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo está a fazer uma intervenção pastoral junto da igreja em Corinto, depois do seu investimento inicial na plantação desta igreja. Ele tem conhecimento que algumas batalhas, algumas dificuldades estão a surgir nesta caminhada como igreja, e Deus usa através do Espírito Santo para se dirigir a eles originalmente e agora a nós, através desta carta pastoral que também tem muito de ensino e de exortação, e que usa também muito o seu próprio exemplo, a sua própria experiência. E aqui Paulo vem trazer exatamente a sua experiência, a sua experiência de vida cristã, para ajudar os irmãos lá em Corinto e a cada um de nós a perceber o que de facto implica e o que é que significa esta caminhada, esta vida cristã. E ele aqui usa esta imagem, o facto de ele ter decidido conscientemente. As decisões são conscientes de quando estava com eles, quando está com eles, quando interage com eles, ter um único assunto, e esse assunto é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. A importância das decisões, já falámos sobre isso, já lembramos. Obviamente, a decisão que nós temos que tomar por Cristo é absolutamente estrutural e fundamental na nossa vida, e ela tem que ter realmente consequências, como também já refletimos sobre isso na nossa vida. Mas para percebermos ainda melhor aquilo que o apóstolo Paulo está a falar, precisamos de nos socorrer de alguns outros versículos que Paulo escreveu e no qual deixa uma imagem do que é que significa esta decisão, que é muito mais do que um assunto, é de facto uma decisão de vida. E quando Paulo inicia a carta e se apresenta à igreja em Roma, na carta de Paulo aos Romanos, ele apresenta-se da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo. Esta palavra servo no original é a palavra doulos, que significa escravo, acorrentado. Ou seja, Paulo decidiu responder positivamente ao chamado de Jesus e decidiu fazê-lo nesta atitude, identificando-se na sua relação com Jesus desta forma, como servo, como alguém que vive acorrentado a... Isto ajuda-nos muito a compreender a seriedade desta decisão, porque obviamente quem está acorrentado, quem é servo, quem é escravo, não tem vontade própria, sujeita-se à vontade do seu senhor, e é exatamente disto que estamos a falar. Esta é uma decisão que tem este peso. É uma decisão que, também lembrávamos isso no domingo, quando Paulo escreve à igreja em Filipos. É uma decisão que tem no coração de Paulo o seguinte efeito, em que ele fala lá em Filipenses 3:8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo está a pôr esta decisão como fiel de uma balança na qual num prato está Cristo e no outro prato está a sua vida e tudo aquilo que ele experimentava e vivia. E ele decide pura e simplesmente retirar tudo, considerar como esterco, rejeitar tudo aquilo que tinha para ter a Cristo. Esta, obviamente, esta imagem só nos pode levar a compreender a seriedade desta decisão. E é neste padrão. Lembrávamos também palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele, de uma forma muito clara, falou na necessidade de perdermos esta vida para ganharmos a vida. E se quisermos salvar esta vida que temos, nós vamos perder a que Cristo tem para nós.
que é vida verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hum, é disto que estamos a falar. É uma decisão realmente muito estrutural. Ela precisa de ser tomada e ela precisa de ser assumida diariamente no nosso viver. Obviamente, esta é uma decisão que constantemente, a cada passo da nossa vida, precisa de estar a ser considerada no prato da balança. O- qual é o fator que influencia as minhas decisões ou que determina as minhas decisões? Tudo aquilo que Paulo, neste caso, já decidiu e considerou como lixo, ou Cristo. Cristo é, que é a vida, que se entregou, que é a expressão da grande decisão do Pai de nos resgatar e nos salvar. Obviamente, tudo isto necessita da nossa parte de uma reação e, por isso, esta reflexão que, obviamente, tem que ser consequente nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue a falar connosco e a contender connosco e que o seu Santo Espírito nos dirija naquela que é a melhor e mais importante decisão, com tudo aquilo que implica para a nossa vida diária. Até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.